Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo, dois assuntos, né? Bruno Rodrigues deu uma entrevista ontem na Rádio Jornal, falou sobre alguns assuntos, alguns pontos, a gente vai trazer alguns para vocês aqui. Fala sobre o João Diogo, o presidente cravou que ele deve sair do Santa Cruz. E também fala sobre a SAF, que aquele cronograma tão esperado já tá cancelado, viu? Aquele cronograma ali já não foi cumprido, né? Então a gente fala um pouco sobre isso. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 31 mil inscritos, né? Ontem conseguimos atingir a marca dos 30 mil, rumo aos 31. Então quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho. É muito importante a questão de vocês, para a gente continuar crescendo, trazendo conteúdo diário sobre o Santa Cruz Futebol Clube e tudo o que envolve. Então, vamos falar de Santa Cruz. Pessoal, Bruno Rodrigues ontem deu uma entrevista lá no Fórum Esportivo da Rádio Jornal e falou sobre vários assuntos, né, que a gente, durante os dias aí, vai vir debater alguns assuntos desses. E os dois principais que eu achei foi em relação a João Diogo e em relação a SAF. Começar a falar sobre o João Diogo. João Diogo foi contratado depois dos estaduais. Quando acabou o estadual lá de Minas Gerais, ele fez um bom campeonato pelo Betim. Foi um dos destaques do campeonato, do time dele. Já tinha passado pelo Santa Cruz. O nome dele sempre era especulado, né? Porque ele passou por aqui no ano passado, naquele time de Bortoluso, de próprio Matheus Melo, próprio Thiaguinho. Fez um bom campeonato, né? Bem maior do que o desse que ele vem fazendo esse ano. Muita gente pedia ele até no começo desse ano, mas ele acho que teve proposta melhor lá do Betim. E ele não veio. Aí depois que acabou os campeonatos, ele naturalmente veio. Já era até um nome assim esperado pela torcida. Muita gente pedia e tal. Só que o João Diogo chegou aqui e não conseguiu se firmar. Também nesse mesmo tempo que ele chegou Giovani. Depois que ele chegou Giovani. Giovani entrou na posição do Thiaguinho. Thiaguinho foi para outra ponta. E nos treinos também, muito provavelmente, o João Diogo não tá rendendo. O Marcelo Cabo já falou dele diversas vezes, né? Disse que é a opção dele. O Marcelo Cabo fala abertamente. É a opção minha não colocar o João Diogo para jogar. Ele fala, inclusive, pra jogar comigo, tem que não é pra pegar uma relação comigo, tem que merecer. O Marcelo Cabo fala isso. Tem que ter uma semana produtiva. Tem que conquistar a relação. O Marcelo Cabo fala isso em várias coletivas. Já foi perguntado porque o João Diogo não tá sendo relacionado, porque o João Diogo não tá sendo escalado. Ele sempre fala, opção minha. E o que dá a entender é o quê? Que o João Diogo não tá se dedicando aos treinos, não tá bem nos treinos, não tá merecendo, né? E não tá pegando nem relação. Não pegou relação contra o América de Natal, não pegou relação contra o Souza, não pegou relação contra o Ferroviário no último jogo. Já são 3 jogos sem relação. Acho que também não pegou contra o Central, se eu não me engano. Então o João Diogo tá fora há um tempo, né? E um jogador que não deve ser dos mais baratos do elenco também. E que a gente esperava que iria ajudar muito. A gente esperava que o João Diogo pelo menos fosse... Se não vai pegar banco pra Thiaguinho, vai mais aquele reserva imediato. O Thiaguinho sai, ele já entra. Fica revezando. Entra sempre. Ajuda. Não é o que tá acontecendo. O João Diogo não tá jogando. No último rachão, no último treino, ele tava lá no time vencedor do rachão. Do jogo contra... Antes do jogo contra o Ferroviário, no Arruda. Ele participou do treinamento. Também não foi relacionado. E ontem o presidente Bruno Rodrigues falou que ele deverá sair do Santa. Então vou colocar o trecho aqui para vocês verem o Bruno Rodrigues falando sobre a situação do João Diogo no Santa Cruz. Vem ver agora. João Diogo vai ficar no Santa ou está acertando saída, presidente? Não, João Diogo deverá sair do Santa Cruz. O que é que houve com o João Diogo? Não houve nada. Na realidade, internamente, essa coisa natural do futebol. Um entra, outro sai. O Renato está chegando, né? E a gente tem... coisa natural. Então tá aí, né, pessoal? O Bruno Rodrigues praticamente cravando o João Diogo deverá sair do Santa Cruz por opção. Enfim, um sai, outro entra. Falou sobre o Renato, inclusive, que já chegou
no Santa Cruz, já assistiu o último jogo contra o Ferroviário, a gente mostrou no vídeo de ontem aqui. E o João Diogo deve sair de Santa Cruz, segundo o próprio presidente Bruno Rodrigues. Então, é isso, o assunto do João Diogo é esse. E agora vamos falar sobre o assunto SAF. Né, o assunto SAF que vem se desenrolando desde 13 de janeiro, quando a vinculante foi assinada. Lá pra cá, aconteceu muita coisa. De janeiro pra cá, vai fazer o quê? 5 meses, né? Já aconteceu muita coisa de janeiro pra cá. Investidor saiu, Cadá saiu. Entrou novo investidor recentemente. Deram prazos, documentação e tá, documentação vai, volta. O presidente falou que os investidores não tinham apresentado lastro acho que uns 2 meses ou 3 meses atrás. Aí os investidores apresentaram, o clube soltou que a documentação estava toda correta. Dia 9 de abril, teve uma nota do clube dizendo que a documentação estava toda certa, que foram entregues e tal. Aí, mais recentemente, o presidente convocou uma coletiva para apresentação do cronograma. Passou, acho que 1 hora na coletiva de imprensa para apresentação do cronograma. Que o cronograma era o quê? Tal dia, isso aqui se encerra. Tal dia vai para o Conselho Deliberativo e Fiscal. Tal dia, todo mundo estava esperando isso. Teve esse cronograma, né? Eu vou colocar até aqui para vocês verem o cronograma. E ficou lá acordado o quê? Esse cronograma foi apresentado no início de maio, no início do mês passado. Apresentaram o cronograma que até o fim de maio seria para terminar a documentação. Todos os documentos, tudo para ser concluído até o final do mês passado. Beleza. Dia 2, que foi ontem, era para ser enviado a proposta para o Conselho Deliberativo. Depois o Conselho teria, de ontem, dia 12, até dia 16, para apreciar o contrato. Do dia 16 até o dia 30, o Conselho deveria convocar a reunião do Conselho para dar o seu parecer, para dar, junto com os conselheiros, o que eles acham sobre a proposta. Depois dessa reunião, sendo aprovado, estando ok, seria convocada a AGE extraordinária, né, a Assembleia Geral Extraordinária, a AGE, dos sócios, para os sócios votarem na SAF, se aceitam ou se não aceitam essa SAF. Ontem já acabou esse cronograma. Esse cronograma ontem já era. Assim, entre aspas, né? Porque ontem já não foi enviado. E o presidente da Rádio Jornal disse que os investidores da Cobra Coral Participação S.A. pediram mais 5 dias para finalização desses contratos, desses documentos. Diz que são muitos documentos, que são uma vasta, assim, documento pra caramba. Muito documento, e que a Cobra Coral Participações pediu, os investidores pediram mais 5 dias. E disse que até sexta-feira vai estar sendo enviado, vai estar sendo finalizado esse assunto. Agora isso aí, velho, o documento tá rolando há muito tempo. Muito tempo, que já teve até nota sobre isso, que tava tudo certo, que já terminou, que tava... Mas a gente até entende assim, um lado. Entrou investidor novo agora. Entrou um novo grupo, né? Aquele ESB Corp, que foi meio que pra cobrir a saída de Cadá. Beleza? Então, pode ter atrasado um pouco aí. É natural. Porém, a torcida já tá impaciente. A torcida já quer... Tá demorando. Cadê? Vai ser quando? E aí? A torcida já fica nessa. Temos que entender também que não tá se vendendo a barraca na esquina. Né? Tá se vendendo um clube de futebol, um dos maiores do país. Porém, as coisas têm que andar. Apresentaram um cronograma que já não está sendo seguido. Apresentaram um cronograma que já não cumpriram. Eu até postei no Twitter ontem que esse cronograma da SAF Santa Cruz é que nem a dieta que a nutricionista passou para mim. Eu não sigo. Então, é praticamente o cronograma da SAF do Santa.
Não está sendo seguido. A realidade é essa, que não seguiram o cronograma. Aí vai ter gente falando aí, não, mas é assim mesmo, o prazo, demora e tal, eu sei. Mas se apresenta um cronograma, o cronograma tem que ser seguido. Até esse momento que eu tô gravando o vídeo, ainda não soltaram nenhuma nota falando, não, o cronograma atrasou por causa disso, não falaram nada. O presidente falou na rádio e pronto, não teve nota oficial do clube, não teve nada, até o momento. Eu tô gravando esse vídeo aqui às 10 horas da manhã. Pode ser que saia aí. Na hora que eu estiver gravando esse vídeo pode até ser da nota, mas nesse momento não saiu ainda. Então, pessoal, é isso. Vejam agora o Bruno Rodrigues falando sobre o cronograma. Dê sua opinião aqui embaixo, o que vocês acham sobre isso. E é nóis. Em primeira mão, aqui no programa de vocês, em primeira mão, no dia 5 de maio último, eu fiz uma coletiva, inclusive demorada, a gente tratando sobre vários assuntos, inclusive a SAF, a gente fazendo um calendário, né? E eu coloquei naquele dia que até o dia 2 de junho, que é o dia de hoje, a gente estaria entregando ao Conselho Deliberativo a proposta oficial. Então, em primeira mão, eu estou colocando para vocês aqui que a Cobra Coral Participações nos solicitou oficialmente 5 dias, na realidade, de prazo para juntada de documentos, questões burocráticas, mas reafirmando que nada muda da questão negocial. Então, esse prazo, que seria hoje, dia 2, foi estendido até sexta-feira. Então, na sexta-feira, estou dando primeira mão a vocês, sexta-feira, essa documentação estará no Conselho Fiscal e no Conselho Deliberativo. Isso a pedido da Cobra Coral Participações. Então, esses 5 dias, né, de hoje até sexta, foi pedido, a gente aqueceu, porque é só questão de juntar de documentos, questão burocrática. Natural, você encarou com natural, naturalidade? porque veja, é uma coisa, Marcelo, impressionante o volume de documentos que se trabalha uma questão como essa. Vamos ser mais direto, presidente. Que documento está faltando para que fosse estendido é isso? questão burocrática, foi pedido deles, né? Eu não sei exatamente o que é que está faltando da juntada, mas, inclusive, no documento, e eu estou dando essa nota oficial hoje, pelo clube, e vai publicar, o mais importante, que nada muda, a proposta comercial não muda em nada, tá? Se mantém, é só uma questão de ritmo. Mas eles explicaram o porquê desse pedido até sexta? Por isso, para a juntada de documentos, ou seja, a gente tem um cabedal de documentos que é solicitado, né? Inclusive de sócios que participam, imposto de renda, pessoa jurídica, física, lastro, é muito documento, efetivamente. Isso poderia ter sido enviado hoje, não foi por conta disso. Então, efetivamente, até sexta-feira, vai ser enviado ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal, e o Conselho Deliberativo, eu já conversei com o presidente Vitor, ele vai de imediato já convocar o Conselho para 8 dias posterior.